vou fazer aqui uma rápida introdução, enquanto o pessoal vai acabando de chegar. As ideias dos nossos encontros, elas começaram lá no final de março. Então, nós já estamos com o 11º encontro hoje. Então, a gente já conversou sobre diversos assuntos. O primeiro assunto, a gente foi falar sobre as questões dos cuidados, né, em relação à questão da pandemia, o susto que foi para todos nós viver essa realidade, né? Depois nós fomos conversar sobre as mudanças que a pandemia e o coronavírus trouxe para a questão dos atendimentos psicológicos. Aí nós contamos com a participação de um professor da Universidade Federal de São João del Rei, Dr. Marco Antônio, e ele tem um trabalho lá com a comunidade lá de São João del Rei, de Tiradentes, aquela região próxima ali, e falou um pouco também do trabalho desenvolvido com a saúde pública lá, que a universidade, os psicólogos, professores e estudantes de psicologia estavam atendendo os profissionais de saúde pública da região. Foi muito bacana a troca, ele trouxe vários dados estatísticos, acadêmicos, sobre essa questão da saúde pública principalmente. Depois nós tivemos uma conversa sobre a mudança nas estruturas familiares e as situações do excesso de convívio dentro de casa. Aí nós contamos com a participação de 2 promotoras de justiça e com a Carla. Depois desse dia, nós inauguramos os encontros como uma parceria do Casulo e da Clínica Espaço Saber, porque a gente já vinha fazendo desde o ano passado alguns encontros presenciais das 2 clínicas. Esses encontros sem fins lucrativos são espaços de troca com profissionais da área da saúde e da educação, e a gente decidiu, então, criar esse espaço online para poder também ter um momento de troca, de conversa e de construção de um saber, de um momento de partilha das angústias, dos medos da gente, né? De uma situação tão arrebatadora que a gente está vivendo. E aí foi tomando a proporção, chegamos no tema educação. No tema educação, eu convidei Juliana e a Heloísa para poder participar com a gente, e a gente criou até um grupo de WhatsApp, eu, Carla, Juliana e Heloísa, e a gente se dedicou muito no tema da educação. Começamos com a questão conjuntural da educação, passamos pela questão de todos os segmentos educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio, todas as mudanças que têm se processado e as angústias dos professores, das famílias, dos alunos em relação à situação da pandemia. Então, a gente passou uns 4, 5 encontros a respeito disso. E o tema angústia, ele permeou todos os nossos encontros, né? Somos todos vítimas de um sequestro. Fomos todos sequestrados da nossa rotina, do nosso convívio, da dinâmica como a nossa vida está organizada. E esse sequestro, ele produziu na gente uma série de reações. Então, hoje eu convidei a Carol, uma grande amiga de muitos anos, já trabalhamos junto desde 2003, 2004, sempre mantivemos um contato, um namoro à distância, e hoje a Carol faz parte da equipe do Casulo. Carol é psicanalista, ela vai se apresentar, né? E eu pensei que seria muito pertinente ouvir de uma psicanalista, né, sobre o tema da angústia e do luto, né? E que é o tema nosso hoje, angústias, lutos e ressignificações. Estamos todos sendo convidados a fazer uma série de mudanças nas nossas vidas, né? Então a Carol queria que ela se apresentasse, e a gente vai ter depois, mais para frente, um espaço aberto para conversa, né? A gente não está fazendo uma aula, a gente está fazendo uma roda de conversa. Então a gente vai expor um pouquinho o nosso ponto de vista, as nossas questões, também as nossas angústias, e no final a gente abre para a gente poder partilhar um pouco, dividir um pouco a respeito dessas questões, tá bom? Então eu vou passar a palavra para a Carol. Então, pessoal, boa noite a todos. Primeiro, né, eu queria agradecer o convite do El. A gente já está há alguns meses trabalhando junto nesse cotidiano atípico, né? Que surpreendeu todos nós, enfim. E agora parece a gente ter uma oportunidade fecunda, que é essa de uma rede de conversação, né? Então, assim, muito me apraz o convite que ele faz
para a gente poder tecer essa rede de conversa. É uma maneira de tanto nos ajudar a lidar com o próprio distanciamento, né, como fornecer uma outra maneira de conexão, já que estamos, de alguma maneira, privados, né, dos contatos da forma como até agora, habitualmente, nós denominamos. Então, é muito bom, assim, estar aqui nesse espaço. E aí o desafio, né, de conversar sobre a angústia, os lutos e as ressignificações é também, nesse momento, mais pertinente ainda, visto que muitos de nós talvez até experimentamos de forma direta ou indireta, né, aí as perdas em relação à questão específica da Covid, mas de maneira geral também a questão da angústia, ela se presentifica inevitavelmente na vida de todos nós em muitos momentos, né? Há um autor que coloca a angústia como uma moeda universal, porque não há quem consiga escapar dela, né? Obviamente, nesse momento específico, ela vai ganhar uma tonalidade e uma atualização, talvez pelas formas como nós temos experimentado aí os desafios que a pandemia nos traz, né? Então, quando a gente ficou pensando lá o encontro, né, eu e o El, e enfim, todo esse repertório aí que vocês criaram anteriormente, a gente fez uma divisão, assim, meio que pontual, só de maneira, talvez, a trazer algumas questões para o debate, enfim. E o El me solicitou que eu falasse um pouquinho da angústia sob o ponto de vista psicanalítico, né? Então, sei, assim, a familiaridade desse tema da angústia sob o ponto de vista psicanalítico, né? Então, sei, assim, a familiaridade desse tema de forma vinculada a esse campo de conhecimento que é a psicanálise, para vocês, e aí se isso, de alguma maneira, ficar né, difícil de acompanhar, ou, enfim, trouxerem questões, vocês coloquem na roda aí para depois a gente discutir, né? Bom, que eu dividi assim um pouquinho, fiz um esquema aqui, então, para tentar, de alguma maneira, situar as questões que eu acho que são fecundas para a gente, né? A teoria da angústia, né, ela é feita a partir da experiência clínica freudiana, né? Então ela está sempre, desde o início da formação da psicanálise como uma área de conhecimento presente, porque exatamente por ela ser essa moeda universal, né, de troca e a que nós nos referíamos, o Freud não tem como escapar desse problema, que clinicamente é um problema persistente, aparece de variadas formas na vida de todos, mas em alguma medida situa, né, uma problemática inescapável. E ele atribui inicialmente nos seus estudos a vinculação da angústia a uma certa experiência que não teria sido processada de forma completa, né? Uma experiência expressiva que teria a ver com o campo dos afetos, que não estivesse vinculado, ou que não achasse um escopo e uma forma de escoamento completa, e isso suscitaria no sujeito uma angústia em não ter como dar vazão àquela intensidade. Mas logo ele percebe que a angústia ela não está só ligada a um ato de descarga, né? Ela é também, e aí isso compõe o que a gente chama de segundo modelo, né, ou segunda revisão aí do paradigma da angústia nos estudos freudianos, e ela contempla algo mais fundamental, que ela não seria, vamos dizer assim, só um efeito, né, de um entrave qualquer. Ela seria antes algo fundamental que nós experimentamos de maneira muito básica e que nos levaria à produção dessa forma de experiência como a vivência de um excesso que então se traduz por essa nomeação angústia, né?
Então, é preciso lembrar uma distinção que a psicanálise ajuda-nos a fazer entre a dimensão da angústia e do medo, porque na experiência do medo, nós temos um objeto colocado, né? Geralmente, no medo, nós sabemos aquilo que nós tememos. Então, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de uma situação específica, medo de um assalto, né? E na angústia, esse objeto, ele estaria muito mais disperso, de modo que, claro, nós podemos, na superfície, até tentar atribuir a algum objeto, né? Ou a alguma questão, mas a angústia, ela escaparia dessa possibilidade de definição. Então, isso é uma primeira coisa importante, porque ela coloca uma problemática fundamental, que é a gente lida com o afeto primordial, uma intensidade básica, mas porém, né, assim, intensa, e que a gente não consegue localizar. Esse seria um ponto, talvez, capital para a gente entender a questão da angústia. Não à toa, né, se a gente pensar aí do ponto de vista das expressões que comumente a gente arranja para dizer das situações angustiantes, a gente diz assim, e isso é bom estar em Minas para poder falar, porque o mineiro entende bem, né? Eu tô com um negócio, eu tô com um trem, assim, eu tô sentindo um trem. Quer dizer, essa indefinição que aponta também para uma indisibilidade do objeto, né, porque a gente não sabe localizar exatamente aonde isso está. E aí o bom exemplo dos mineiros com o trem, né, que é essa coisa indiscernível, tem uma vinculação forte com o termo angústia, né? Livre do sofrimento, e igualmente as crianças não estão, mas elas vão tecendo modos de dar conta das situações, né? E aí eu me lembrei isso que o El falou da questão desse sentimento que vai aparecendo, de contornos depressivos, que tem a ver muito com da impotência, né? À medida que a gente se sente impotente, a gente deprime clinicamente, porque então a gente vai sentindo esse sinal que a angústia traz, como o Wellington bem relatou. Mas fiquei pensando também como que, às vezes, pequenas luzinhas, né, e essas coisas que são muito cotidianas, quase que invisibilizadas em meio às tantas tarefas que a gente tem, né? Então aí eu estou falando também por experiência, além de profissional, experiência própria, né? De ser mãe, de ser professora, de ser trabalhadora, de ser companheira, de ser filha, de ser... Enfim, todas essas coisas nesse caldo quente, às vezes nos levam a invisibilizar esses pequenos fragmentos do cotidiano. Eu me lembrei de um belíssimo livro, depois eu tenho em PDF, posso compartilhar com o Wellington para o envio de mala direta, aí, se o grupo tiver, que se chama A Sobrevivência dos Vagalumes, né? É um livrinho pequenininho, desses livrinhos que a gente acha que, assim, né, uma leiturinha rápida, a gente dá uma sentada e lê, mas o livro tem um espectro muito amplo de retificações para várias coisas na vida. E o Didi Uberman, que é o autor que escreve esse livro pequenino, né, no título, que ele então fazendo uma certa paráfrase, uma analogia com as luzes dos vagalumes. E ele vai demonstrando como que essa espécie animal, né, ela é frágil, então assim, ela quase não consegue sobreviver nos meios urbanos, né? Assim, se a gente for para as canastras, Serra das Canastras da vida, a gente ainda acha lá os enxames de vagalume, mas de maneira geral é um bichinho que está em extinção e que, curiosamente, para que ele produza aquela pequena luzinha, né? Que se a gente pegar um vagalume sozinho, ele vai fazer pouca diferença, ele consome a própria vida para produzir aquela luzinha, né? E aí ele começa relatando uma cena Pasolini na época do fascismo na Itália, né? Jovem, Pasolini jovem, aos 21 anos, tentando escapar um pouco desse regime totalitário, tendo que escapar ao que ele chama das grandes luzes para ter um pouco um contraponto a essa luzinha pequenina do vagalume, e ele com os amigos sobe uma serra
né, assim, meio tentando escapar dos holofotes, e ele com os amigos sobe uma serra, né, assim, meio tentando escapar dos holofotes, porque era um sistema de vigilância completa e tal, tal. E quando eles chegam lá em cima, no cume do morro, enfim, à noite, escapando desse processo todo da vigilância, eles deitam no morro para que a luz dos holofotes não os achem, né, não os localizem, e eles começam a ver pequenos enxames de vagalumes, né? E esses enxames de vagalume, então eles vão tentando criar essa analogia, como vencer essa coisa toda, que é lá a ideia do sistema totalitário, do fascismo e tal, dessa, né, ingovernância, na verdade, às avessas aí, que parece que está tudo governado, mas na verdade você está camuflando, né, toda a possibilidade de vida e divergência e diversidade, tudo mais. E eles olham para aquele enxame, um bichinho tão frágil, um bichinho assim que consome-se a si mesmo para produzir aquela centelha, né? Mas que na verdade nesses pequenos coletivos eles fazem uma fundamental diferença em relação à escuridão. Então, o Didi Uberman pega essa analogia, né, para tentar fazer algumas considerações em torno dessas situações da vida, enfim, né? Ele não está falando especificamente sobre isso que a gente está vivendo agora, mas imagino que isso tenha uma repercussão importante para a gente. E aí eu fico pensando nas crianças, né? Como elas são essas centelhazinhas, esses vagalumezinhos, né? Claro, de uma condição sempre muito frágil, que exige, né, cuidados da parte dos responsáveis, enfim, dos adultos, mas eles estão lá tentando produzir uma certa luz a partir de um ponto de desejo, né? E aí eu acho que isso é um aprendizado com eles, sabe? Quando eu vejo o que as nossas crianças têm feito com todas as adversidades, eu mais aprendo com elas do que eu temo, na verdade, né? Elas me descansam, e deveria ser o contrário, talvez, né? A gente conseguir produzir um descanso para elas, mas elas trazem banquetes, assim, no sentido dos aprendizados, com todos os sofrimentos que permanecem e estão presentes. Assim, né? É uma saída poética, né? Que é esses modos de enfrentar a incerteza, né? Essa experimentação terrível que é o real, né? E o real no sentido de algo que nos arrebata de forma avassaladora, de forma imperativa, né? Como a pandemia nos colocou, ela é imperativa, ela está se aproximando, e contra ela a gente não consegue fugir, a gente consegue se isolar, a gente consegue se distanciar, a gente consegue, em alguma medida, flexibilizar o processo da aproximação. Mas é um real que todos nós vamos nos aproximar. E esse real, ele nos impôs uma série de reações, né? Ele nos colocou também frente ao que a Carol falou do medo, né? Assim, que também é uma dessas manifestações importantíssimas, e que, no fundo, essa morte, esse real, esse algo indizível que nos arrebata, que nos amedronta, né? Ele é vivenciado no decorrer da nossa história em várias gradações, né? Então, por exemplo, nós fomos sequestrados da nossa rotina, isso é simbolicamente uma espécie de luto, de morte, de perda. É algo que nos afastou de toda essa fantasia que nós construímos ao nosso redor, que deu sentido à nossa existência, que deu sentido à nossa rotina, e que hoje a gente não tem mais, né? Eu estava pensando hoje como que a pandemia nos mostrou como que a gente, enquanto indivíduo, como que o nosso movimento pessoal, ele afeta o outro, né? Assim, então, se eu me recuso ao distanciamento, esse movimento de recusa ao distanciamento, ele afeta o outro. E essa afetação, ela vai produzir uma cadeia, né? E que vai, de alguma forma, ampliar
o nosso conceito sobre as liberdades, né? Estamos todos, em alguma medida, cerceados de um processo que a gente ficou durante muito tempo lutando para ter, e a gente tem o orgulho de ter, que é a liberdade, mas que agora, que é inclusive a própria questão que tem mobilizado grandes debates e grandes enfrentamentos entre as pessoas, que é a noção de liberdade, né? Nós não podemos mais usufruir daquele conjunto de experiências que nós atribuíamos como liberdade, porque essa liberdade, ela agora é risco, né? Ela coloca a mim e a todos nós numa situação de grande risco. E de grande incerteza, porque a gente tem muito pouco conhecimento a respeito desse micro-organismo e dos efeitos desse micro-organismo no macro, né? No social, no familiar, em toda a construção da gente. Eu fui anotando várias coisas que eu queria dizer hoje aqui. A Carol falou da ansiedade, né, desses aspectos físicos da forma como a angústia se apresenta, né, e essas ansiedades elas vão produzindo tanto no nosso físico, na nossa organicidade, quanto no nosso emocional, uma série de reações. Essas reações elas são potencializadas, é como se a pandemia tivesse colocado uma lente de aumento em todas as nossas questões existenciais. E essa lente de aumento, ela tende a nos assustar muito, né? A gente vive o dia inteiro sob descargas constantes, né? Seja de notícias, seja de elucubrações que nós vamos fazendo, né? De quando é que nós vamos voltar para um certo normal. Essa descarga constante no nosso psiquismo, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, ela vai produzindo uma série de desdobramentos que chegam em quadros que podem se tornar patológicos, quadros de estresse, quadros depressivos, né? Então eu acho que a gente vive um momento de ruptura do século XX para o século XXI, que eu acho que é o momento mais radical que a gente experimentou, né? Eu vou fazer 50 anos e eu acho que eu nunca vi ninguém me relatar algo, uma experiência desse patamar, né? Que nos colocasse tão de frente para a fragilidade da nossa existência, né? Onde um micro-organismo foi capaz de ocupar o globo, né? E nos mostrar como somos frágeis e como nos amedrontamos frente à possibilidade derradeira, né, do fim da existência, né? E as reações que nós vamos desenvolvendo, né? E o luto, ele é um conjunto de reações, né? Que nós vamos construindo para poder lidar com a questão derradeira da nossa existência, né? E nós experimentamos lutos também em várias gradações, em vários tamanhos do dia a dia da vida da gente, né? O luto de ter os recursos materiais mais escassos, né? O luto da pobreza do convívio, do contato, que agora não pode mais existir com tanta frequência como a gente tinha o costume, né? O luto de não poder abraçar, né? Então são uma série de pequenas experiências que o dia a dia vem nos trazendo e que vão produzindo na gente um desconforto dificílimo de administrar, né? Pensa bem, nós vamos inteirar na próxima semana 120 dias. Um terço do ano a gente está passando praticamente recluso, né? E a gente experimenta nesse período desses 120 dias várias etapas da relação com essa situação, né? Que é uma experiência de luto, né? E parafraseando lá a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que falou muito sobre o luto, né? Ela montou fases do luto. Nós passamos por o processo da negação, né? Onde a gente achou que o vírus não ia, que o vírus aqui no Brasil ele não ia expandir, porque aqui nós somos um clima tropical. A gente continua negando, a gente observa a reação das pessoas aí fora o tempo inteiro negando a periculosidade e o risco da exposição, né? Muitas pessoas ainda voltam e retornam na fase da negação o tempo inteiro, né? Muitas vezes também a própria situação da raiva, que é uma outra etapa
que nos tira de cena também, e que, na realidade, eu acho que de todas as reações, é a que mais nos empobrece em termos de possibilidade de construção simbólica, né? Porque a raiva ela vai, em alguma medida, nos impedindo de fazer uma simbolização a respeito do processo, do momento que a gente está vivendo, né? Assim, as barganhas, né? Que também é uma das etapas, o processo depressivo. Essas últimas semanas, principalmente nas crianças e nos adolescentes, que eu estou atendendo, nas 2 últimas semanas eu percebi assim, a instauração de um processo depressivo bem claro, assim, sabe, nos meninos. Porque, de alguma forma, eu acho que a criança ou adolescente, eles têm menos recursos que nós adultos para lidar com certas situações que a vida impõe, sabe? E justamente por essa falta de recursos simbólicos, da experiência, da vivência, da maturidade, o sofrimento e a dor têm sido talvez mais intensa, sabe, para essa camada que eu tenho percebido assim, que está passando por essa situação tão difícil para poder lidar nesse momento. As crianças foram retiradas, né, de uma série. Hoje um pacientinho meu de 5 anos falou comigo assim: Wellington, eu quero meus amigos de volta. Eu quero a minha professora de volta. Então, assim, é difícil para determinado momento da vida a gente entender esse sequestro, né? Então, então, a gente tem que estar muito atento também dentro do ambiente familiar, das relações que a gente tem, né, de afeto, as relações amorosas que a gente vive, como que essas pessoas estão reagindo frente a isso, né? E até a gente construir um momento de aceitação da situação, e é só no processo de aceitação que a gente vai conseguir, em alguma medida, produzir alguma espécie de sentido a posteriori dessa experiência tão danificante que tem sido a experiência da pandemia, né? A gente conversa muito sobre essas fases da doutora Elizabeth, mas ela também tem, na teoria dela, ela fala também sobre os tipos de luto, sabe? E ela enumera 6 tipos, né? Que é o antecipatório, o luto ausente, o luto crônico, o luto atrasado, o luto inibido e o luto desautorizado. E eu sinto que essa pandemia, ela nos trouxe 2 tipos de luto muito, de forma muito visceral, né? Que é esse luto desautorizado, como se a gente não se permitisse viver essa situação, a gente se desautoriza o tempo inteiro, né? Porque a gente quer de volta a nossa vida e a gente não dá conta de viver essa dor que a experiência da pandemia está nos oferecendo, né? E o luto ausente, que é a tentativa da negação dessa angústia que também a experiência do luto produz na gente, sabe? Então, é muito difícil, né? Assim, as perdas, elas todos os dias elas vão sendo colecionadas, né? A gente vai observando como que na existência da gente a fragilidade do que a gente conseguiu construir até então, ela vai se tornando cada vez mais clara, né? Porque a gente não dá conta, a gente não consegue, a gente não tem força nesse momento para poder fazer nenhuma mudança nesse sentido, né? A única resposta que nós temos para isso, ela diz de um processo de distanciamento, né? De isolamento. Esse isolamento, esse distanciamento, ele cobra um preço, a fatura é muito cara, porque em alguma medida nós não estamos preparados para isso. A gente criou uma sociedade, a gente criou uma vida, a gente criou uma rotina onde não há espaço para o isolamento, não há espaço para a distância, né? A vida que nós construímos no século XXI, né? Onde a gente elegeu marcos regulatórios da existência da gente, como o consumo, né? E uma série de outras situações que são muito rasteiras frente à demanda da existência, a gente perdeu, né? Esse vírus ele mostrou para a gente que a gente é frágil demais e que tudo isso que a gente construiu não consegue trazer uma resposta plena que alivie para a gente esse momento tão difícil, né? E eu li um texto muito bom de uma jornalista antropóloga, que eu vou encaminhar para vocês, né? E que o texto ele começa assim: 500 mil
de pessoas que não disseram adeus, né? E faz parte do luto, faz parte do processo da perda, a simbolização dessa perda, né? E nós fomos retirados de uma lógica onde até a construção simbólica para poder dar algum tipo de resposta à vivência do luto também nos foi retirada, né? Então a experiência simbólica, a experiência ritualística que carrega de sentido a existência da gente, ela também foi sequestrada, né? E aí nós estamos vivendo um momento de humanidade onde a gente não consegue nem fazer as despedidas, onde a gente não consegue nem ter espaço para a construção simbólica dessas perdas. E isso, para mim, é o mais triste de tudo, porque empobrece a gente enquanto espécie, enquanto sujeito, né? Vou usar o termo freudiano, né, Carol? Enquanto sujeito, acho que até lacaniano, né? Sujeito é Lacan. Enquanto sujeito que precisa do rito, que precisa do símbolo, para poder construir sentidos para essa dinâmica tão dolorosa, que é a dinâmica de administrar o luto, né? Então, o principal espaço que eu acho que é urgente de construção, de ressignificação, é pensar estratégias simbólicas que possam, em alguma medida, trazer um tipo de apaziguamento, um tipo de consolo, um tipo de tranquilidade para essa vivência tão arrebatadora e que nos amedronta, né? Ouvindo psiquiatras, ouvindo outros profissionais da área da medicina, falando sobre, principalmente da área da psiquiatria, da saúde mental, né? Assim, como que alguns quadros nesse período agora, desses 3 meses, se tornaram tão presentes nos consultórios, né? E porque nós fomos convidados a vasculhar dentro da gente alguns recursos e muitas vezes a gente não está encontrando essa possibilidade, desse recurso, pela falta de comunhão entre as pessoas. Porque dentro do processo psíquico, né, assim, a partilha, o espaço de construção de partilha, ele produz um nível de saúde estrutural, pensando até dentro de uma visão sistêmica, de uma visão familiar, né, assim, essas experiências de perda, essas experiências de luto, elas são tão importantes e organizantes para um sistema familiar, e as famílias não estão tendo essa oportunidade desse tipo de vivência. Então está sendo realmente muito assustador, né? E aí eu venho trazer para vocês assim, o que nós podemos fazer hoje, né? O que seria um caminho de ressignificação dessas experiências que poderiam trazer para a gente um nível de tranquilidade para a dor da vivência desse momento e que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Hoje eu estava conversando, né, assim, pensando características típicas da nossa sociedade, do Brasil, né? Talvez a experiência no Brasil ela vai ser até mais dolorosa do que ela foi em outros países, em outros lugares, né? Porque o brasileiro ele tem, de alguma forma, uma característica muito típica dele, que é uma característica de desobediência, de uma característica de uma dificuldade em lidar com certas situações, e eu vou vendo que está se arrastando esse processo, né? Assim, as pessoas se recusam ao isolamento, as pessoas se recusam aos recursos preventivos frente a um problema de saúde pública, um problema sanitário, e isso vai arrastando a situação que nós estamos vivendo de tal forma que a impressão que eu tenho é que a nossa curva nunca vai chegar no platô, que ela nunca vai cair. A nossa curva vai ficar sempre numa ascendente, porque talvez a nossa característica enquanto sociedade é de uma certa negligência frente a essa imposição, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, vai ter que pensar estratégias, e isso vai ser desde o micro para chegar no macro, para a gente poder pensar estratégias para que a gente consiga vencer e transmutar e ressignificar esse processo para que a experiência seja menos dolorosa, sabe? Eu, sinceramente, essas 2 últimas semanas, eu fiquei muito entristecido, né? Assim, o Brasil é um país de dimensões continentais
e de repente Belo Horizonte começar tudo de novo, ter que fazer um lockdown, as pessoas não seguindo as orientações, questionando o saber científico, né? Esse momento político que nós estamos vivendo, onde as pessoas, o negacionismo, a dificuldade em achar que tem um pensamento humanitário, tem um pensamento empático, é algo que não deve acontecer, essa politização do processo da pandemia, isso tudo são adereços que vão dificultando ainda mais esse processo nosso e que vai potencializando essa dor que vai se materializando dentro da gente, sabe? Eu queria... Chama A Chave, de Carlos Drummond de Andrade. E, de repente, o resumo de tudo é uma chave. A chave de uma porta que não abre para o interior desabitado do solo que inexiste. Mas a chave existe. Aperto-a duramente, para ela sentir que estou sentindo sua força de chave. A porta principal, esta é que abre, sem fechadura e gesto. Abre para o imenso. Vai me empurrando e revelando o que não sei de mim e está nos outros. Posso usar esta chave? Posso não, devo. Sou devedor do meu passado, cobrado pela chave. O serralheiro não sabia o ato de criação como é potente, e na coisa criada se prolonga ressoante. Esse é só um trecho do poema, um poema maior, tá? Então eu acho que essa chave é um pouquinho daqueles vagalumes que a Carol trouxe, né, Carol? É esse sentido que a gente vai dando, né? Assim, e eu acho que aí a poesia, a arte, ela nos presenteia de significados, né? Ela vai trazendo para a gente uma série de conexões que vão aliviando essas sensações, não vão negando, não vão tirando ela do caminho da gente, porque ela tem que estar lá e a gente vai ter que passar por ela. E não tem como, a angústia é a maior verdade que existe, né? O luto nos espera a todos, é algo que a gente não tem como também se desvencilhar, né? E a gente vai construindo sentidos para ele na medida que a gente vai se conhecendo